paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Números e hoje nós vamos meditar no capítulo 9, nos versículos 1 ao versículo 5, que diz: E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: Que os filhos de Israel celebrem a Páscoa a seu tempo determinado. No dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado, a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos, a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel, que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto do Sinai, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Meus queridos, graças a Deus que hoje tivemos condições de gravar este podcast, haja vista a fragilidade que estávamos com a saúde, mas hoje o Senhor nos deu graça para repartir algo com os irmãos na sua palavra. E aqui, nesse texto do capítulo 9 de Números, nós temos algo interessante a respeito da Páscoa. Aqui cita-se apenas a Páscoa como uma ordem divina para que o povo de Israel celebrassem todos os anos. Aqui nós percebemos que a Páscoa ela era celebrada uma vez ao ano. Uma vez ao ano tinha o dia específico, conforme nós lemos aqui no texto, que era o dia 14, né? O dia 14 do mês determinado. Aqui o povo deveria celebrar a Páscoa. E o que me chama a atenção é que neste texto não diz, mas um pouco mais à frente nós vamos perceber que assim como, em qualquer evento havia uma previsão de que alguém pudesse ter algum tipo de imprevisto e não poder participar da Páscoa. O que era a Páscoa? Nós já fizemos um podcast falando disso quando refletimos a respeito do livro de Êxodo, mas nós podemos trazer aqui uma rápida explicação. A Páscoa era uma celebração que fazia alusão à libertação que o povo teve da escravidão no Egito, ou seja, quando o Senhor ele instituiu que os filhos de Israel deveriam sacrificar um cordeiro e pegar do seu sangue, colocar sobre os umbrais da porta e comer, se alegrar com aquele cordeiro, se alimentando daquele cordeiro, aquele dia, um por família ou um por mais de uma família, desde que não sobrasse nada para o dia seguinte. Então o povo foi instruído pelo Senhor a partir daquele dia, de ano em ano, a celebrar então a Páscoa. Ou seja, comparando-nos à Páscoa dos dias da Igreja do Antigo Testamento com a Igreja do Novo Testamento, nós poderíamos ter
a Páscoa do Novo Testamento como sendo a ceia do Senhor, que é também uma instituição divina que o próprio Senhor começou a fazer e recomendou que fosse feita. Assim também era a Páscoa, né, no Antigo Testamento. Tinha a mesma ideia, ou seja, a Páscoa, além de apontar para a libertação, né, operada pelo Senhor, ela também era o símbolo de uma aliança, de um compromisso feito entre Deus e o seu povo. Então, para nós concluirmos, nós olhamos e vemos que a partir do versículo de número 6, nós vamos ver que havia no ato da celebração da Páscoa no Antigo Testamento uma segunda oportunidade para que aqueles que não puderam, por alguma razão justificável, participar da primeira, pudessem participar da segunda celebração. Ela acontecia, conforme o texto vai nos dizer, um período imediatamente depois daquele que fora celebrado a primeira Páscoa. E o interessante, como as pessoas lidavam com a vida espiritual naquela época, é que quando uma pessoa desprezava o cuidado para estar apto a participar desta primeira oportunidade da celebração da Páscoa e também da segunda, segundo a lei, esta pessoa deveria ser morta, ou seja, ela desprezou a participação de uma convocação geral pelo Senhor. Olha que se isso fosse algo válido nos dias atuais, nós teríamos aí muitas pessoas que já não estariam em nosso meio. Mas nós sabemos que a mesma lei que regia no Antigo Testamento, ela rege também no Novo Testamento. Porém, nós sabemos que já não é mais de forma literal como no Antigo Testamento. Logo, nós vemos que, assim como uma pessoa que desprezava a ceia ou a Páscoa do Senhor no Antigo Testamento, nas suas duas oportunidades, e que elas eram mortas fisicamente por causa do cumprimento da lei, logo no Novo Testamento, quando uma pessoa despreza a ceia do Senhor, esta pessoa também corre o risco de morrer. Não fisicamente, como era no Antigo Testamento, mas espiritualmente. Porque a nossa visão ou o nosso comportamento diante desta ordenança divina vai representar para nós como é que nós temos uma visão da importância para a nossa vida desta aliança que o Senhor estabeleceu conosco. Logo, nós precisamos estar atentos para que estes elementos desenvolvidos pelo Senhor para avaliar o nosso comprometimento e o nosso temor em relação ao nosso relacionamento com Ele não venha se tornar uma coisa natural e normal na nossa vida. Pois, quando nós começamos a olhar para as coisas sagradas apenas como algo natural, normal, uma celebração, como, vamos dizer assim, uma liturgia, ou seja, algo que é feito por causa da repetição, da necessidade, e não mais enxergamos valor espiritual, isso pode representar que nós já estamos doentes ou talvez até mortos em relação
ao nosso relacionamento e comunhão com Deus. Então eu deixo aqui esta palavra de reflexão com este alerta, para que nós aprendamos a enxergar o valor das coisas espirituais, nos pequenos símbolos e rituais que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e continue conosco em nome de Jesus.